Então, meus caros e minhas caras, alunos e alunas de pesquisa jurídica, primeiro semestre de 2020. Começamos bem, mas logo fomos interrompidos pela conjuntura de crise determinada por essa pandemia global, que nos limita o contato e a continuidade presencial da nossa turma. Acho que as medidas são necessárias. Felizmente, a sociedade está dando uma resposta muito boa de solidariedade, de responsabilidade, ao menos no plano onde a convivência é constituída pela dimensão das relações horizontais de cidadania, estamos bem. A nossa classe digital é uma resposta a isso. Espero que as autoridades, sobretudo daquelas que deveríamos esperar mais decisão e mais capacidade de exemplo, se deem conta disso e aprendam com a sociedade. Bom, mas com os monitores e com a docência de apoio, nós resolvemos utilizar esse sistema para manter o contato que vai dispor desses dois instrumentos. O Moodle da plataforma Aprender da UNB, na qual vocês vão inserir as resenhas no formato que o grupo de monitoria propôs para facilitar a correção. E esse sistema de Classroom que o Google proporciona, que vai permitir que a gente coloque algumas interações, seja de documentos, vídeos, e essa possibilidade agora de uma exposição que funcione, né, como um substitutivo prático da nossa possibilidade de presença interativa. Então, comecei a primeira, eu estou tateando, né, ainda não sei exatamente o melhor dinamismo que a gente pode empreender, mas vamos tentar alcançar o nosso objetivo. Eu primeiro estou vendo se faço uma apresentação menor do que a da sala de aula, em 20 minutos, para não ficar pesado e também para dispor, vamos dizer assim, de mais síntese. Então vamos ver se esse formato vai estar bem. Talvez quando utilizemos alguns vídeos, possa modificar esse formato. Depois vou conversar com os colegas para ver se a gente consegue manter esse padrão até que se dê a chance de nosso reencontro presencial. Bem, nessa primeira sessão, eu queria retomar no ponto em que a gente encerrou. E naquele ponto de encerramento, eu havia feito um exercício com vocês, que eu chamei de um estranhamento, que era a atitude, considerando que a pesquisa é, sobretudo, uma forma de produzir estranhamento, para que a realidade não fique opaca, não fique, vamos dizer assim, repetitiva, naturalizada para nós, e isso reduz a nossa capacidade de percepção. Por isso que eu disse que a pesquisa é, antes de tudo, um ponto de vista sobre o real, mas é também uma proposição a partir do ponto do qual você tem a vista, né? Daí que o primeiro texto que vocês vão ler e resenhar é exatamente essa perspectiva de estabelecimento do ponto de vista. Pesquisa em que direito? Então, o nosso ponto de estranhamento começou quando ali, tomando o livrinho do Roberto Lira Filho, eu chamei a atenção para vocês para a epígrafe que o Roberto Lira Filho escolheu, que é do filósofo Arthur Schopenhauer, que, diz ele, a tarefa não é contemplar
o que nunca foi contemplado, mas pensar como ainda não se pensou sobre o que todo mundo tem diante dos olhos, que é o nosso ponto de vista, a nossa perspectiva, o nosso modo de trabalhar a atitude da pesquisa. Então, eu queria retomar isso, porque quando vocês saíram para fazer as observações sobre a Faculdade de Direito, no momento que vocês retornaram, não deu para continuar muito, deixamos isso para a aula seguinte, que não se realizou, mas assim que vocês puderam, os poucos, trabalhar os seus relatórios dessa experiência, eu já fui percebendo o quanto o exercício foi valioso e como ele colocava em conformidade a atitude que vocês traziam e a que eu venho desenvolvendo há algum tempo. Uma colega nossa da turma, por exemplo, ainda não sei o nome de todos e de todas, lembrou-me que o que mais chamou a atenção dela foi se dar conta da presença viva dos jardins da Faculdade de Direito. Isso é algo que também já me chamou a atenção. Junto com essa nossa observação, eu vou baixar um texto que eu escrevi há algum tempo, com esse mesmo olhar sobre a realidade presente que a gente não vê, que é um texto que eu escrevi que se chama No Jardim da Faculdade de Direito. Está publicado nesse livro, Ideias para a Cidadania e para a Justiça, que reúne colunas que eu elaboro. E nesse texto, no Jardim da Faculdade de Direito, eu vou trabalhando, aqui para pegar o papel que caiu, a perspectiva do que o jardim representa em relação a algumas das observações que vocês mesmos fizeram ao fazer o circuito do exercício. Identificar os bustos, verificar quem eles estão representando, a partir do que identificam os nomes, a formulação de cada um deles, se são juristas, se são políticos, se são sociólogos. Outra camada, vocês vão buscar o que eles representaram a partir dessa perspectiva, o que eles trabalharam como juristas, como sociólogos, como políticos. Encontraram ali a imagem do Tavares de Bastos, que é o político que trabalhou a tese do liberalismo no Brasil, Pontes de Miranda, o jurista que inseriu a dimensão filosófico-científica do positivismo no estudo do fenômeno do direito entre nós. Carlos Campos, que é o sociólogo do direito, que trouxe a perspectiva de alargamento da visão do jurídico sobre a realidade em que o direito se produz, que não pode ser determinada sem que isso se dê em articulação com outros modos de conhecer, com outras percepções. Por isso que eu lembrei uma frase que foi o segundo exercício de pesquisa, que é: o jurista que é só jurista é uma triste e pobre coisa. E me lembro que ali pedi que vocês se identificassem a quem é atribuída essa frase, de modo que pudessem já fazer um exercício de pesquisa, buscar nos repertórios, nos repositórios, esta frase, quem a produziu e de que modo ela entra no contexto da nossa atitude de ensino e de pesquisa em direito. Continua o quiz. De quem é essa frase? Ao mesmo tempo em que, ao perguntar de quem é essa frase, lembrar vocês que na metodologia da didática, eu uso pouco os recursos de memória, por exemplo, o quadro, o PowerPoint, só raramente faço isso, mas vou disseminando informações. Por exemplo, naquele primeiro dia, eu falei o nome de vários autores. Aristóteles, Débora Diniz,
e uma dezena de outros. Outro quiz. Que outros autores eu mencionei durante a exposição? Vocês recordam? Sabem por que eles foram mencionados? Mencionei Ítalo Calvino, o autor de Por que Ler os Clássicos. Mas mencionei vários outros, inclusive para identificar alguns que, na visita de vocês aos jardins, estão presentes na estrutura, na arquitetura, no simbolismo da nossa faculdade. Então, no meu texto, por exemplo, eu me refiro ao nosso jardim sobre o que ele é, enquanto não só uma expressão da botânica, dou o nome das árvores, inclusive, que estão ali, dos pássaros que estão ali, mas me refiro ao fato de que o jardim é também um espaço acadêmico, um espaço de ensino, um espaço de pesquisa, e que a sala de aula é apenas um lugar reduzido do experimento didático-pedagógico. Aprende-se na sala de aula, mas aprende-se em qualquer dimensão do espaço pedagógico de uma universidade, da faculdade de Direito e de qualquer outro instituto da nossa universidade. Por isso que eu lembrei que o Jardim da Faculdade de Direito do UNB traduz com fidelidade a combinação de elementos racionais com sentido ético que orientam ambos no processo de formação que nela se desenvolve. Se à noite o jardim é Veneza, porque já foi espaço de teatro que professores de introdução ao direito desenvolveram como apoio pedagógico, e o Mercador de Veneza foi encenado no jardim. Se o Jardim é Veneza, para servir à coreografia de atores e estudantes de temas da filosofia do direito, não perde em outras ocasiões a sobranceira e atenta circunspecção do olhar da tradição fixado nas efígies de Pontes de Miranda, Carlos Campos, Tavares Bastos, ou do Auditório Joaquim Nabuco, agora renomeado para Esperança Garcia, e vocês discutirem em sala a razão dessa renomeação. O fato é que eu digo aqui no meu texto que passado e futuro, razão e sensibilidade se encontram nesse jardim, como no jardim de Jorge Luiz Borges, e que nele, como no jardim de Borges, há veredas que se bifurcam para a escolha de novos vários futuros. O meu texto vai por aí, vou baixá-lo para que vocês trabalhem esse texto, mas também para que vocês aprendam a fazer a crônica do seu cotidiano, que não é nunca banal, é sempre uma mediação para o conhecimento da realidade e para a ação de vocês no mundo. Então, a pergunta sobre a pesquisa em que direito, tem a ver um pouco com isso. E ela está ligada, a partir do que eu proponho que vocês estudem, a necessidade de que não fiquem na aparência, na mesmice do que é direito. Porque se vocês partem de uma disposição já estabelecida de que direito é algo, vocês nunca vão percebê-lo na sua produção histórica contínua, em transição, como ele vai sendo. O Roberto Lira Filho diria, ele não é, ele vai sendo, e que vocês têm que apreendê-lo nesse trânsito complexo. Daí que a pergunta do jurista, que é uma pobre coisa, que é só jurista, é que o direito é a norma, é a lei. Vocês vão receber também o vídeo do Direito Achado na Rua, e vocês vão ver que isso que eu estou pedindo a vocês para fazer, o diretor no vídeo demandou aos populares que transitam na rodoviária de Brasília, e que nas suas respostas eles revelaram uma gradação de percepções sobre o direito, né, que muito mais complexa do que a maior parte dos manuais e dos repetidores das apostilas que a gente encontra em geral nos cursos, né? Então, penso que antes do Lira, um outro grande filósofo, Immanuel Kant, ofereceu essa
condição de atitude que a gente precisa trabalhar. Num livrinho que se chama O Conflito das Faculdades, no caso de Kant, não é entre a razão pura e a razão prática, é entre a Faculdade de Direito e a Faculdade de Filosofia na sua universidade na Alemanha. Quando membro da congregação de carreira da universidade teve que discutir em parecer em qual faculdade localizar a matéria Filosofia do Direito. Para responder, está lá no livrinho, ele se faz a pergunta: quid ius? Qual o direito? Quid ius? Qual o direito? Aí ele diz, bem, se trata de perguntar essa questão mais complexa de que há várias possibilidades de realização do processo teórico, epistemológico, científico de responder essa questão, diz ele, essa é uma atitude do filósofo. Mas, porém, se parte do princípio do quid iuris, dado o direito, como expô-lo, sem grande reflexão, diz o Kant, essa é uma questão do jurista. Olha que destino ele apontou para nós, sermos cabeças de pau, que não refletem. O filósofo nos diz qual o direito e nós aceitamos que ele diga que o direito é o que é, e se ele é um positivista, vai dizer que os direitos são as leis, se ele é um justnaturalista, vai dizer que é a justiça, né? Mas vai se prender a esse ponto de partida e não vai manter a sua mente reflexiva para responder a essa questão fundamental. Então, esse é o enunciado do tema de reflexão de vocês a partir da primeira leitura, né? Pesquisa em que direito? E essa é a atitude que vocês precisarão desenvolver. Então, nesse nosso primeiro encontro, o que eu queria chamar a atenção é para o fato de que, sendo a pesquisa um ponto de vista que se estabelece sobre o jurídico, a gente tem que designar muito bem de que lugar essa vista se orienta e como ela está aparelhada para compreender esta realidade na qual o jurídico vai se formar, né? Então, nós vamos ver que a nossa discussão aqui vai envolver diferentes atitudes nossas, que são simultaneamente atitudes de conhecimento. A racionalidade não está no único modo de conhecer, mas na combinação de todos eles. A intuição do artista, a causalidade do cientista, a busca dos fundamentos do filósofo, até a experiência mística. Cada um com uma atitude que está presente em nós e que nos orienta sob a perspectiva dessa nossa maneira de nos aproximarmos dos problemas. Então, a nossa primeira discussão vai ser tentar estabelecer como historicamente e como sociologicamente os sistemas de direito se formaram e como nós fomos capazes de configurar a emergência do jurídico a partir desses sistemas. E isso nós vamos fazer nas leituras, com as resenhas, e nos diálogos que a nossa equipe vai proporcionar. Quem está me filmando aqui é o professor Eduardo Lemos, que também vai fazer uma aula ou duas para vocês. E eu queria muito agradecer a equipe de monitores que se esmerou em preparar a sala de aula no Classroom, o Rafael Luiz Miller Santos, o Luca Dalsóquio, a Juliana Vieira Machado e a Júlia Caroline Taquari dos Reis, ainda contando com o apoio da auxiliar docente monitora Maria Antônia Melo, né? Então, voltando a retomar esse primeiro encontro, vocês vejam no plano de curso a sequência das leituras, os monitores vão trabalhar isso, e comece a fixar o ponto de partida. Quero terminar com minha primeira lição de filosofia, de pesquisa jurídica, que foi na minha infância, quando no quintal da minha casa, meu pai, que gostava de passarinhos, recebeu um artesão, Chicó,
que vinha fazer as gaiolas dele. E eu não esqueço o dia em que presenciei a seguinte cena. Chicó chegou, meu pai disse: Chicó, quero uma gaiola igual a esta. E entregou o modelo para ele. E o Chicó disse: deixa eu ver. E pegou a gaiola. O Chicó era cego. Ele disse: deixa eu ver. Não disse: deixa eu tatear, deixa eu cheirar. Ele reduziu o conhecimento à visão de mundo, à cosmovisão, que é a base originária da nossa epistemologia. A palavra teoria, segundo Luiz Alberto Vará, vem do grego o teorens, que nos Jogos Olímpicos era o sujeito que não jogava, mas que registrava os jogos, que olhava. O teorens, o que vê. Daí a teoria, né? Nós vamos ver que a nossa teoria precisa ser mais complexa e diferentemente do Chicó, nós não vamos só ver, nós vamos sentir, nós vamos tatear, nós vamos exercitar todas as nossas disponibilidades epistemológicas. O fato é que o Chicó depois, com a sua redução que seja, trazia sempre uma gaiola igual à outra que ele havia feito. Até que eu me dei conta que não era porque ele tinha uma especial habilidade em manipular os materiais, é porque era um modelo que ele sabia fazer. Então, ele sempre ia fazer a mesma gaiola. Ou nós aqui montar o mesmo quebra-cabeças. O que eu quero é que a gente tome as peças de aproximação da realidade e construa desenhos múltiplos, diferentes, possíveis, conforme os nossos percursos e as nossas atitudes. Então, 20 minutos eu cheguei. Essa a nossa retomada. Na próxima sessão, nós vamos dar um pouquinho de continuidade a esse tema, já com outra consideração, e vamos ver se funcionam as nossas propostas. Não esqueçam do quiz, deixei 2 questões para vocês.